Olá, meus amados, mais uma vez aqui com vocês. Eu desejo a toda a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer uma palavra para vocês hoje, que está no livro de 2 Pedro, no capítulo 2. Mas antes, eu gostaria de falar, porque muitas pessoas não gostam de ouvir vídeos longos, né? Porque tem preguiça ou é acomodada. E muitas pessoas gostam de ouvir palavras pequenininhas e palavras bonitas, né? Palavras que edificam, né? Que edificam para a pessoa, né? Porque, na verdade, a maioria gosta de ouvir o que ela quer ouvir, né? Aí eu prego o contrário. Eu prego o que você precisa ouvir. Porque eu não estou aqui, mais uma vez eu vou repetir, para agradar a homem nem a ninguém. Eu estou aqui para agradar a Deus. Então, eu vou pregar o que Deus está mandando eu pregar, né? Eu vou pregar a palavra deles, assim como os profetas repreendiam aquele povo do Senhor naquela época, assim, hoje em dia, a minha casa de oração, que é pregando a verdade de Deus, ela repreende as pessoas que estão dentro das igrejas, mas que vão para lá no fundamento, assim, na intenção de só ouvir o que elas querem ouvir, de ser enganada. Elas não querem ouvir a verdade, elas querem ouvir o que agrada a elas. E aqui é o contrário, eu vou falar o que Deus mandar, eu não vou falar nada para agradar você, doa quem doer. Escute quem quiser, ninguém é obrigado a nada. Porque Deus não obriga ninguém a nada, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio para fazer suas escolhas, né? Mas vamos começar. 2 Pedro, capítulo 2, se você quiser acompanhar, pega a sua Bíblia aí, vamos ler. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão ensoberbamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos, repetindo a perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios, como a palavras fingidas, sobre os quais já de longo tempo não está tardio a sentença e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou em cadeias, às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão das cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as por exemplo aos que viveram impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta de homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligindo todos os dias a sua alma, justo pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam, em concupiscências de imundície, desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando de blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e em poder, não pronuncia contra eles juízo,
blasfemam diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inocentes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaal, filho de Beosor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com uma voz de humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes de águas, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as suas concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-os liberdade, sendo eles mesmos servos de corrupção. Porque de quem alguém se é vencido, o tal se faz também servo. Porque se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas, vencido, tornou-lhe-se o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo se desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhe o que por um provérbio, verdadeiro provérbio, que se diz: o cão voltou ao próprio vômito, e a porca lavada ao despojadouro de lama. É até aí. Meus amados, isso aqui é muito forte, né? Porque aqui está falando quantas e quantas pessoas não estão assim, né? Pessoas que conhecem o verdadeiro caminho do Senhor, conhecem a palavra do Senhor e realmente está voltando ao vômito, né? Está voltando ao vômito. Porque quando você conhece o caminho do Senhor e conhece os seus mandamentos e volta ao pecado, seria melhor você nem ter conhecido. Porque, na verdade, o caminho do Senhor, o mundano, por exemplo, a pessoa que não conhece o caminho de Deus, ela vai ter mais misericórdia do que esses que conhecem e tornam a pecar. Por quê? O caminho da verdade, ele é um só. E se você o conhece, você conhece o caminho da verdade, se batiza, aceita Jesus, vem o Espírito, te passa as revelações, te dá unção. E você, depois de ter recebido tudo isso, né, ter sido lavado, redimido dos seus pecados, ter sido purificado, como se diz, passado pelo fogo do Espírito, né? E depois de tudo isso, você tornar a pecar. Isso é um absurdo. Porque muitas pessoas fazem isso por ganância, por dinheiro, por prazer carnal. Isso é um absurdo. Então, meus amados, o que eu quero falar para você nesse dia? Não adianta você ir à igreja,
você ficar dentro da igreja, ouvir o pastor pregar, mas o seu coração está voltado para outras coisas. Porque o que está escrito na palavra do Senhor? Aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e seu coração está voltado para o mundo, seu coração está voltado por dinheiro, para ganância, seu coração está voltado para muitas coisas, menos para o arrependimento, menos para a salvação. Isso é muito grave, porque esses vão ter um julgamento sem misericórdia. Por quê? Porque então falar assim, por quê, Rose, sem misericórdia? Porque Deus é bom, Ele é justo, é misericordioso, mas mediante que você seja inocente e se arrependa. Mas quando você conhece o caminho, provou do fogo do Espírito, do conhecimento da verdade de Deus, você teve tudo em suas mãos. E mesmo assim, você sabendo que aquilo é errado e você torna a fazer, a praticar o erro, você não vai ter perdão, porque se ele não perdoou, se fosse assim, ele perdoaria o anjo que pecou contra ele, né? Se ele não perdoou os anjos, como é que ele vai perdoar nós, a um de nós que se fizer isso? Mas as pessoas parecem que estão cega espiritualmente, elas não estão tendo discernimento do verdadeiro caminho do Senhor. O verdadeiro caminho, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Deus não é bobo. Se ele não perdoou os anjos dele, como é que ele vai perdoar um ser humano? Os anjos são bem maiores em poder, em força do que o ser humano. Então, como que ele vai perdoar a um de nós? Se nós conhecemos o caminho, nós conhecemos a verdade, nós sabemos o que é certo, o que é errado, sabemos distinguir o certo, o mal e o bem. E se nós vamos praticar o erro, eu não estou falando que a gente não peca. Gente, todo mundo peca. Nós pecamos todo dia com palavras, às vezes fazemos coisas... mas são pecados que a gente se arrepende e o Senhor perdoa. Mas quando você faz um pecado de abominação, coisas imundas, como está falando aqui nessa pregação do Judas, né? Esse Judas aqui é o irmão de Jesus, tá? Esse livro aqui é de Judas, irmão de Jesus. Então, o que acontece? Você está fazendo isso. Então, o que acontece? Você não vai ter perdão. Porque se fosse assim, ele teria perdoado Lucifer, mas e até essa parte dos anjos decaídos, né? Então, ele teria perdoado também. De repente, a cidade de Sodoma e Gomorra vai ter mais perdão do que o povo de hoje. Porque naquela época, Jesus não tinha vindo à terra. Ninguém conhecia o verdadeiro caminho. Entendeu? Muitos eram guiados pelo Espírito do Senhor, né? Pelos profetas que eram usados, né? Para poder falar com o seu povo. Mas hoje em dia não. Hoje em dia tem a palavra, a Bíblia está aqui na nossa frente, está explicando tudo. Mas as pessoas, elas distorcem a verdade com discursos falsos e desencaminham a multidões. Porque elas pecam. Gente, eu vejo hoje em dia, tá uma pouca vergonha dentro das igrejas. Às vezes eu tenho até vergonha de falar que eu sou cristã, porque por causa de muitos, porque a palavra de Deus diz, ai daquele por quem vem um escândalo. Mas tem pessoas que se dizem crente, que está em cima do altar, está pregando ou dirigindo tendo um cargo dentro de uma igreja, mas dentro da igreja é uma coisa e aqui fora é outra. Vive dupla personalidade. Isso é horrível. Eu acho que você tem que ser o que você é na igreja, em qualquer lugar que você for. Deixa as outras pessoas falarem, não importa. Não adianta você dar uma de santinho dentro da igreja e lá fora, porque aos olhos do povo você está sendo oculta, mas nada fica oculto aos olhos de Deus. Nada fica escondido aos olhos de Deus. Então você não vai estar prejudicando
a ninguém a não ser a você mesma, entendeu? Então eu estou dando esse conselho, eu estou dando essa repreensão porque o Senhor está mandando falar com o povo dele. Porque o Senhor fala sempre comigo. As igrejas somos nós, né? Mas eu vou representar igrejas, que é os templos, né? As igrejas estão cheias de pessoas vazias de Deus. Por quê? Porque as pessoas não têm um espírito. Ou outras fingem que tem. O pastor começa a falar certa linguagem e a pessoa começa a imitar o pastor e acha que está batizado. Cuidado, gente. Você está batizado é quando você se redime daquilo que você era. Por exemplo, se você errava, você fazia coisa errada, você não está fazendo mais. Isso é uma conversão, quando você se converte de verdade. Mas se você diz que é convertido e continua fazendo as mesmas coisas que quando estava no mundo, você não é convertido. Você é um convencido, não convertido. Porque, infelizmente, é o que está acontecendo com muita gente. Eu mesmo conheço pessoas, eu tenho pessoa dentro da minha família que é assim. Infelizmente, é triste dizer isso, mas é. E eu repreendo, quando eu vou repreender, a pessoa ainda fica chateada comigo, se zanga comigo, e caramba, o que eu posso fazer? O Senhor manda eu falar, repreender, eu vou lá e repreendo. Então, gente, é melhor servir a Deus ou não serve, vai para o mundo de vez. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. É melhor do que você fazer como um cão, né? Voltar ao vômito, como a porca limpinha, voltar ao lamaçal, né? Isso é horrível. Então, gente, vamos analisar, vamos nos examinar. Você está obedecendo, servindo a quem? A Deus ou a falsos mestres? Porque a maioria das pessoas, vocês vê, dentro da igreja, eles têm hora marcada para acabar o culto. O Espírito Santo tem que ter, o Espírito é livre, ele tem que ter liberdade. Se ele quiser falar a noite inteira, ele fala. O Espírito Santo tem que ter liberdade dentro da casa de Deus para falar. O pastor já vem com um discurso pronto. Por quê? Porque é isso que ele tem que seguir, principalmente quando ele tem um líder, né? Ele é obrigado a seguir aquilo que o líder dele mandou ele fazer. Outros fazem para ganhar dinheiro. Outros querem viver da palavra de Deus. Tudo bem, a palavra de Deus diz que o trabalhador é digno do seu salário. Tudo bem. Só que eu não trabalho por dinheiro. Eu prego a palavra de Deus, eu não prego por dinheiro. Eu prego por amor ao meu Senhor. Porque a palavra de Deus diz: dai de graça o que de graça recebeste. Então eu recebi de graças a revelação do Espírito, eu recebi o Espírito, eu tenho as revelações, eu tenho um dom de profecia, então eu tenho que agradecer. Por que eu vou cobrar isso? Não. Aqui nessa casa de oração cada um contribua segundo propõe no seu coração, porque Deus ama aqueles que dão com amor. Não tem dízimo, não tem nada. Não é que eu seja contra, apesar de que isso foi da época até Levi, já passou. Ninguém é obrigado a dar dízimo. Não vai nessa que devorador, não sei o que, vai te devorar. Não, isso aí tá lá no livro de... Como é que é o livro? É o último livro do Velho Testamento, né? É o livro de Zacarias? Não, como é que é o livro? É o último livro do Testamento. Eu nem gosto de ler isso aí, porque esse livro aí, as pessoas intimidam as pessoas a dar dízimo. A dar dízimo e o que acontece? Mas é Malaquias, o livro de Malaquias. Está escrito, porque o devorador, o migrador vai acabar contigo, vai fazer isso. Gente, eu já passei por isso, tá? Eu já passei por isso há muito tempo atrás, logo no início, quando eu me batizei. E eu dava aquele dízimo, e aquilo me fazia às vezes a falta pra caramba. Eu dava, mas não dava com aquele amor que eu queria dar. Porque eu gostava de dar quando eu sentia no meu coração. Então eu às vezes, eu passei um certo dia, eu passei diante de uma igreja, né? Era uma igreja simplesinha, humildezinha. Eu estava com um bom dinheiro na minha bolsa, e eu vi e senti a voz do Espírito dentro de mim.
vai ali e oferta à igreja, dá metade do que tu tem aí. E eu fui lá e dei. E eu me senti assim, sabe, com alegria no meu coração, porque eu dei com amor, porque foi o Espírito que mandou dar. Então, esse negócio de ficar fazendo ali, matando você, te intimidando, não entra nessa não, confia em Deus. Deus é o dono do ouro e da prata, e Ele não precisa de dinheiro de ninguém. As pessoas elas não se saciam, são gananciosas. Quanto mais elas têm, mais elas querem ter. Isso é pecado, ganância é pecado. Então, o Senhor manda, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Você vê que quando Jesus mandou os discípulos dele ir pregar, ele falou, não levai nada. A casa que vocês ficarem, vocês fiquem ali. Se ninguém não aceitar, vocês batam a poeira dos pés e saem. Então, ele não mandou ninguém pegar dinheiro. Quando ele pregava, o Judas que segurava, guardava a bolsa, né? Não é o Judas irmão de Jesus, não, é Iscariotes, né? Ficava com a bolsa do dinheiro, ele que comandava aquilo ali, as pessoas doavam aquele dinheiro ali para ele, porque eles precisavam comer, se alimentar, né? Então, tudo bem, mas gente, não fique com medo, não fique com medo de alguém ficar te ameaçando, devorador, ou não sei o quê, isso é tudo ilusão, isso não é, Deus não faz isso com ninguém, Deus é amor, Deus é amor, Deus é tudo de bom. Tem alguém precisando, um irmão seu, aquele dinheiro que você vai dar numa igreja rica, que já tem várias igrejas iguais? Pega, meu irmão, pega, dá para um mendigo ali, dá um prato de comida para ele, leva ele para a igreja, dá um banho, ensina a palavra de Deus para ele, entendeu? Isso você vai estar sendo mais abençoada do que você está dando um dinheiro intimidada pelos outros. Eu estou falando a verdade, acredite se quiser. Eu estou falando com a autoridade do Espírito Santo do Senhor. Se não quiser acreditar, não acredito, você não é obrigada a nada. Eu só sei que eu parei de dar dízimo e minha vida melhorou bastante. Mas quando eu sentia no meu coração de dar uma oferta, eu dava o valor mais alto que eu tinha. E Deus me abençoava plenamente. Nunca me faltou nada. Então, gente, mas isso aí nem todos estão preparados para ouvir isso, porque infelizmente eles estão com os ouvidos lacrados, os olhos tampados e estão igual a pessoas que estão teleguiadas. Sabe aquele lance que coloca no cavalo, que o cavalo só olha para frente? É isso. Aquela viseira, né? Que tampa os dois lados do cavalo, o cavalo não olha para um lado nem para o outro, só consegue olhar para frente. E assim está a maioria do povo de Deus. Infelizmente é isso. É a verdade que eu estou falando. Ouça quem quiser ouvir. Entenda quem quiser. Se alguém não gostou, eu só lamento por você não ter gostado. Mas essa é a verdade. E se um dia você conseguir chegar lá em cima, você vai ver que eu estou certa. Porque eu sou comandada pelo Espírito. Eu falo que o Espírito me guia a falar. Entendeu? Então, o que eu tô falando? Eu não quero minha casa de oração cheia, não. Não quero. Por quê? Pra quê? Cheia de pessoa pedir dízimo. Eu não cobro dízimo aqui. Aqui nós partimos muito, sabe o quê? O amor. Nós pregamos o amor. Nós pregamos a misericórdia. Nós pregamos todas as coisas de bom que o Senhor tem nos ensinado. Amar o próximo. Ajudar o teu próximo. Pregar a palavra aos pobres. Mas ninguém vai pra rua pegar as palavras para vá no final de semana, aí vão pelo meio da rua ali dar uma sopinha, um pãozinho, vai atrair mendigo para dentro da igreja. Vai nada, o mendigo não tem nada para dar, né? Eles dão lá para se aparecer, gente. Não entra nessa não, porque Deus sabe os que são dele, ele conhece quem é dele e quem não é. Ele sabe quem está fazendo por amor e quem está fazendo por interesse. Então, gente, eu espero que o Senhor, que o Espírito de Deus possa vir incomodar o seu coração hoje, nesse dia, para que você medite nessa palavra e que você leia lá no livro, né? Vai estar escrito lá. Eu vou explicar mais uma vez.
Porque muita gente não escuta as explicações todas, mas eu já expliquei mais uma vez. Ah, mas lá em Mateus Jesus falou do dízimo, do Andrew, que não sei o que, faz isso. Claro, Jesus não tinha sido crucificado ainda. Ele ainda estava praticando a lei de Moisés. Mas essas pessoas são... Me perdoem, mas a pessoa parece que é cega, tapada. Não enxerga a verdade. Jesus falou do dízimo, do Andrew. E naquela época o dízimo não era dinheiro não, gente. Era as coisas. Colheita. Era colheita de café, de arroz, feijão, milho, sei lá. Os primeiros bezerrinhos que nascia, a primeira ovelha, o primeiro cabrito, era sempre as primícias, entendeu? É o primeiro que nascia, mas a igreja, além de inventar o dízimo, ela inventa a primícia também. A primícia é isso. Você é fazendeiro, tem uma boiada lá de boi, nasceu um boi bonito, um bezerro, né? Aquele que não tem marca, não tem mancha, na época que se fazia um sacrifício. Aí aquele bezerro era separado para servir ao Senhor, para a expiação dos pecados. Só que o véu, quando Jesus deu seu último suspiro lá na cruz, o véu se rasgou e o templo afundou, acabou. O que está escrito lá no livro de Hebreus? Se você quer conhecer um pouquinho sobre o dízimo, sobre a oferta, vai lá no livro de Hebreus. Quem era o antigo sacerdote? Moisés. Quem é o nosso novo sacerdote? Jesus. É o único Senhor e mediador entre nós e Deus. Porque Ele nos tornou reis e sacerdotes. Mas o que eu te digo, Ele nos tornou, nós somos reis e sacerdotes, aqueles que servem a Ele em espírito e em verdade. O livro de Hebreus está explicando tudo sobre o antigo sacerdócio e o novo sacerdócio. O antigo sacerdócio era a lei de Moisés. Veja bem, Jesus veio cumprir a lei. Então, os mandamentos do Senhor continuam vivos, mas a lei de Moisés morreu. Foi até Levi só. Acabou. Porque quando se muda o sacerdócio, muda-se a lei. Vai lá no livro de Hebreus aprender mais. Vai lá. Vai aprender sobre o dízimo, vai aprender sobre o sacerdócio. Aí você vai ter certeza do que eu estou falando. Tá, gente? Desculpa, eu já falei até demais, mas é para o próprio bem de vocês, porque eu sei que muitos estão sendo escravos, como diz aqui na palavra. Aquele que se deixa dominar por aquele, torna-se escravo dele, né? Então vocês estão sendo escravos de Satanás, vocês estão sendo escravos de exploradores, vocês estão sendo escravos de enganadores, escravo de pastores que não tem vergonha na cara. Eu não falo de todos, tá? Eu não falo de todos, porque tem muito homem de Deus ainda por aí, muita mulher de Deus. Mas os safados que ficam botando medo das pessoas por causa de dinheiro, esses são abominações para Deus, tá, gente? Olha, leiam o livro de Hebreus, que vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Porque antes, quando eu não entendia também, eu já dei dízimo há muito tempo. É o que eu te digo, tem mais de, sei lá, 2006 para cá, 2006 eu não dou dízimo. E minha vida só foi abençoada cada dia mais, graças a Deus, e será ainda mais. Porque melhor dar do que receber. Eu amo dar. Eu amo dar um irmão, um próximo, ajudar uma igreja pequenininha que está começando, ajudar um pastor, ele precisa pagar água, luz, tudo bem. Ajuda. Mas não fica botando a faca no pescoço das pessoas
para dar o que não tem. Já chegou pessoas perto de mim e falou: Rose, eu fui numa igreja, fizeram dar meu relógio. Outro falou que deu até um negócio de ônibus, de passagem. Outro falou que deu não sei o quê. Que tem que dar alguma coisa. Que isso, gente? Que absurdo é esse? Isso é o filho de Satanás que faz isso. Pelo amor de Deus. O Senhor não é assim, não. Deus é amor, Deus é amor. Quem é o dono da prata e do ouro é Deus. Olha, quer um conselho? Busque o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e todas as coisas vos será acrescentada. Tá, gente? Em breve vai sair um CD, tá? Em breve vai sair um CD da Casa de Oração, tá? Em breve, se Deus quiser e Ele quer. E vai ser um CD gravado só dentro da palavra de Deus. Para muitos aí que estão fazendo CDs comerciais e outros que são descansados, tira minha pedra, quer que Deus seja teu escravo? Vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar. Quem tem que tirar sua pedra é você, não é Deus não. Deus tira, faz o impossível acontecer na tua vida. Deus acrescenta o azeite na tua panela. O azeite, a farinha, Ele faz o impossível. Aquilo que você não vê, que não tem mais saída, é isso que Ele faz. Agora, o resto vai fazer você. Porque Deus não vai fazer para você o que você pode fazer. Nunca espere por isso, tá? Eu agradeço a todos. Se você tem alguma dúvida, quer reclamar, xingar, falar, qualquer coisa, pode falar, eu não estou nem aí. Eu estou obedecendo o Espírito Santo. Eu falo a verdade. Ouça quem quiser ouvir, entenda quem quiser entender. Agora, se você quiser continuar sendo escravo, se quiser continuar nas trevas, continue. Mas se converta de todo o seu coração. Seja convertido dentro da igreja, não. Em todo lugar por onde você passar, que você seja conhecido, como foi assim com Elias, como foi com o servo dele. Aquilo verdadeiramente é um homem de Deus. Então seria tão bom quando você passar num lugar, a pessoa, verdadeiramente aquilo é um homem de Deus. Verdadeiramente aquela é uma mulher de Deus. Isso é muito bom de ouvir. Por quê? Ah lá, vai um pastor ladrão, olha lá, a pastora ladrona. Então, muitas vezes eu escuto isso. Muitos lugares que eu vou, eu escuto isso. Aí eu tenho que sentar ao lado da pessoa e falar: olha, não fala assim não. Eu sou uma pregadora da palavra de Deus. Mas não é bem assim, não julgue um por todos. Tem muitos pastores decentes, tem muitas pastoras decentes. Nem todos fazem isso. E muitos que fazem também, às vezes, porque são obrigados a fazer, porque seus líderes mandam fazer. E é isso que eu falo, e eu explico e a pessoa acaba entendendo, para a glória de Deus. Gente, muito obrigado por tomar do seu tempo, né? Eu agradeço de todo o meu coração. Se você tem alguma dúvida, leia o livro de Hebreus, que você vai tirar todas as suas dúvidas entre a escrava H e a dona, na verdade, no caso, a nossa mãe, né? A nossa mãe, Sara, né? O filho da escrava e o filho da livre. Então, representa dois montes sagrados. Leia o livro de Hebreus que você vai entender tudo que eu estou falando aqui, tá bom? Deus abençoe a vocês todos. Eu desejo a todos que o Senhor tire a venda dos vossos olhos. Tá? Deus abençoe a todos e que a venda dos olhos de vocês possam cair e que os ouvidos de vocês possam destampar e ouvir a verdade do Senhor, para que o Espírito Santo possa entrar na sua vida e verdadeiramente te mostrar o verdadeiro caminho da verdade. Eu agradeço a todos, Deus abençoe, graça e paz.